Boa noite, para fazer a nossa live diária. Glória a Deus, né? Por isso. Estamos aqui para transmitir essa live hoje. E hoje o nosso tema é sobre tempos e estações. Mas eu vou ler bastante coisa aqui com vocês vão entender. Um estudo que eu fiz aqui sobre tempos e estações, e vou estar ministrando vocês. Eu tenho certeza que o Senhor é com vocês nessa noite, tá bom? Já abram a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eu já vou orar, tá bom? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, por mais uma oportunidade de estar aqui nessa live diária. Eu me exasio de mim, Senhor, e peço para que o Senhor me use com poder e autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus, queridos. A palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Essa palavra é poderosa porque o Senhor vai nos ensinar acerca do tempo mesmo, acerca das atitudes que nós temos que tomar referente ao dia a dia, ao tempo que muitas vezes nós achamos que não temos, achamos que não é possível acolher alguém, abraçar alguém, achamos que o tempo passa rápido demais, achamos que muitas coisas referente a isso que acaba nos entristecendo, né? Então, acaba até nos entristecendo, porque a gente fala, nossa, o tempo passou tão rápido, eu não fiz nada, não vivi nada, mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Nós vamos viver o propósito em cada estação referente a essa base bíblica que nós lemos agora. Este texto, ele é muito clássico acerca do tempo. E ele estabelece e fala que a vida é feita de ciclos. Nascer, viver, morrer. Né? Ciclos. Então, nós temos que viver hoje da melhor forma. Vivermos na paz do Senhor Jesus Cristo de preferência. O Senhor é o Deus do tempo, Ele é o Cronos. E tempo é também das oportunidades, é o Kairos de Deus que nós falamos, é o tempo de Deus. Nem tudo acontece ao mesmo tempo. E isso é um sinal de sabedoria de Deus. Por isso que Ele permite que nós possamos dividir a nossa vida em estações, em tempos. Os 4 pilares de cada estação são metáforas apenas que nós vamos falar. Você pode dividir esse tempo da seguinte forma. A primavera, tempo de florescer, fase de novos começos, sonhos
e sementes sendo plantadas. É o tempo de ter esperança e confiar no que Deus está começando a fazer. É o tempo de florescer. Nós costumamos falar, floresça no lugar que o Senhor te plantou. Porque muitas vezes as pessoas querem ficar de canto em canto, de lugar em lugar, e não chegar a lugar nenhum. Então, nesse tempo da primavera, é o tempo de você pensar naquilo que o Senhor quer que você floresça, que você dê seu fruto também. O verão, é o tempo para frutificar. A fase é uma fase de trabalho intenso, colheita e exposição. É o momento de colocar os talentos em prática e servir com dedicação. No verão, as pessoas gostam, né? Porque tá aquele sol gostoso. Mas o verão é um tempo que o Senhor acalma muitas situações. É claro que surgem muitas tempestades no verão. Mas o Senhor acalma toda a tempestade das nossas vidas. O Senhor nos faz frutificarmos, nos capacita para trabalharmos com afinco, para conquistarmos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É o tempo que nós vamos evangelizar mais, vamos falar mais do amor de Cristo, vamos viver o sobrenatural do Senhor. É esse tempo que o Senhor tem para a tua vida. O outono é o tempo de preparo. É a fase de deixar ir o que não serve mais. Assim como as árvores perdem as folhas, precisamos nos desapegar de hábitos, mágoas ou situações para podermos nos renovar. Desapegar não é fácil, mas é o tempo de desapegar, deixar os problemas de lado, desapega daquilo que está te afligindo, desapega de emoções passadas, desapega de relacionamentos que não convêm para você, desapega de problemas que você coloca na sua mente, que talvez você não resolva, porque você coloca na sua mente, e você precisa colocar na sua mente que você tem a mente de Cristo. Então, você tem que colocar que você não é uma pessoa apegada a coisas que não deram certo. Não deram certo na sua vida? Desapega. Faz um desapego tanto emocional, um desapego material, um desapego financeiro, um desapega. Nós, mulheres, principalmente, fazemos muito isso, né? Na época do outono mesmo. Aí nós começamos a nos preparar para o inverno. Começa a desapegar, abre guarda-roupa para tirar aquela roupa que está lá guardada do frio para colocar no sol, ou então para doar, ou então para jogar fora. Alguns casos tem que jogar fora, que não tem nem condição de usar. Mas nós fazemos muito isso. Mas eu estou focando agora no desapego emocional. Para de ficar insistindo naquilo que Deus não quer. Para de ficar insistindo em relacionamento que o Senhor não quer. Para de ficar insistindo em ministério que Deus não te quer mais, não te cabe mais lá. Peça para o Senhor fazer você florescer em outro ambiente, para que você possa dar os seus frutos. Isso é bênção. E o inverno? O inverno é o tempo de interiorização, fase de silêncio e raiz. Pode parecer frio e difícil, mas é onde a nossa estrutura é fortalecida. Deus trabalha no secreto e na profundidade do nosso caráter. Esse aqui é o tempo que você tem que se resguardar. Guardar as coisas que você muitas vezes acha que tem razão, deixa de lado. Começa a meditar mais na palavra do Senhor, se bem que você tem que meditar na palavra dia e noite. Mas retire esse tempo para ficar mais em silêncio com o Senhor, para ouvir a voz de Deus. Quando você for para um lugar, por exemplo, dá um exemplo de monte, né? Nós vamos muito para o monte. Um lugar como o monte, se preserva, se coloque diante do Senhor para você ouvir a voz de Deus. Se retire, feche a porta do teu quarto e ora.
Isso é bom fazer sempre, mas faça, tenha um tempo, faça um jejum mais prolongado, se consagra mais. E nós temos aqui princípios para todas as estações. Aprender a estar bem com Deus, independente da estação. Filipenses 4, 1, 13. Filipenses 4, 1, 13. A palavra do Senhor vai nos dizer, vamos lá para Filipenses 4. Glória a Deus. Filipenses 4, de 1 a 13. Vamos ler. Portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria ecoou assim. Amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evodia e rogo a Sintique. Pensem concordantemente. Pense concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também como Clemente e com os demais cooperadores meus, colaboradores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha aí, eu preguei sobre isso esses dias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí vai falar sobre se alegrar novamente. Aqui no verso 10, diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso, é sobre isso. É aprender a estar bem com Deus a despeito de qualquer situação. Vencer a ansiedade, que muitas vezes ela vem nos acometer, vem nos pegar, né? Em segundo lugar, saber que mesmo no inverno, Deus continua cuidando da terra. A estação não é o nosso destino final. É apenas uma fase de passagem. O inverno apenas passa pela nossa vida. Graças a Deus que ele não é o nosso destino final. Tanto porque o inverno vem coisas que, para mim, pelo menos, eu enxergo o inverno como coisas tristes. Nós falamos que o inverno aqui é um tempo difícil, é um tempo que nós temos que buscar mais a face de Deus, mas o inverno realmente é um tempo mais difícil. Mas o nosso destino, o inverno não é o nosso destino. Ele é apenas uma fase de passagem. Em terceiro lugar, aqui, ser fiel no pouco, nas estações de seca, para poder ser colocado sobre o muito, na estação de colheita. Aqui, nós vemos muito uma fábula que é da cigarra e da formiga. A formiga estava trabalhando o verão todo, trabalhando para juntar
folhas para juntar mantimento, e a cigarra estava lá, só cantando, então só na preguiça. Nós temos que ser que nem as formiguinhas, trabalhar bastante, buscar a face de Deus, para que nós possamos, no tempo da colheita, viver o sobrenatural, viver a colheita que vem do alto, a colheita que vem do céu, do Senhor. Em qual estação você acha que você está hoje? Vamos ver. Entregue essa estação e esse tempo ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele vai te ajudar a sair da estação difícil que você está se encontrando. Existem pessoas que passam uma estação de inverno a vida toda, né? Não sai do inverno. Nunca quer chegar no verão. Existem pessoas que escolhem para si as suas dores. Existem pessoas que querem vestir uma capa de dor, uma capa de tristeza, uma capa de angústia, e não aprende a vencer. Nós temos que ser, que nem nós vimos no jogo da Arábia, né? Que eles ficavam lá, rema, nós temos que remar contra a maré, para que nós possamos vencer todas as ciladas de Satanás em nossas vidas. Nós temos que olhar e ver que se vier uma tempestade, que às vezes vem no verão, o Senhor vai acalmar toda a tempestade. Se faltar o fruto para a sua vida, tanto o fruto para a sua vida ministerial, sua vida familiar, o fruto que você vai comer, saiba que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não vai faltar o fruto de alegria, não vai faltar o fruto da prosperidade, não vai faltar o fruto da comunhão. Você vai viver o melhor que o Senhor tem para a tua vida. Entenda isso, pelo amor de Deus. Existem pessoas que querem viver a vida toda. Ah, eu sou eterno depressivo. Ah, eu sou depressivo. Depressão não tem cura. Eu afirmo para você que tem sim. Se você buscar o Senhor com todo o teu coração, com toda a sua força, buscar um tratamento clínico, buscar também uma terapia e colocar tudo junto, o Senhor vai fortalecer para que você saia dessa situação difícil. Tá bom? Então, nessa noite, o que eu queria te dizer, basicamente, era isso. Queria dizer que também nós temos algo que eu vou falar para vocês. Por exemplo, eu vivi um inverno na minha vida, aqui está sugerindo que eu conte para vocês, né? Eu vivi um inverno na minha vida que eu não queria viver nunca, que foi a internação do Covid. Acho que esse foi o pior inverno, foi na época do inverno mesmo. Irmãos, tudo acontecia, tudo era ruim, mas tudo era a possibilidade que eu fazia, que eu permitia que o Senhor transformasse a situação difícil numa metamorfose, né, para uma situação de resiliência, sabe? O Senhor fez isso. Eu venci porque eu aguentei a angústia, a dor, o sofrimento, de achar todo o tempo que eu ia morrer, não porque eu tenho medo de morrer, porque eu não tenho. Mas assim, o tempo todo, preocupada com os outros que estavam aqui fora. Quem me conhece sabe que eu me preocupo demais com as pessoas. Às vezes eu me preocupo mais com as pessoas do que comigo. Esse é meu defeito. Mas eu vivi essa estação do inverno e eu venci. Outra estação do inverno que eu vivi na minha vida foi um momento de depressão que eu passei. Um momento difícil ministerial. Mas eu venci e hoje estou aqui para poder falar para vocês que você pode ser uma mulher mais que vencedora, que você pode dar a volta por cima, que você pode conseguir avançar na sua vida, que você não precisa ficar parada no tempo. E eu quero dizer para você
que nós estamos vivendo tempo de estações difíceis. E nesses tempos, últimos tempos, nós estamos vendo sinais claros da volta de Jesus. E se você hoje ficar olhando as igrejas apenas criticando, você vai ficar, amados. Você precisa ter um envolvimento com Cristo, entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Porque se você entregar a vida para Jesus, você começar a viver uma vida com Ele, você certamente vai para a glória. Por que eu falo certamente? Porque, infelizmente, tem crentes que acham que vão para a glória e não vão. Acham que está tudo bem, né, apóstolo? E não é assim. Nós, para ir para a glória, para o Senhor resgatar essa igreja, tem que ser uma igreja sem mácula. O que é uma igreja sem mácula? Uma igreja limpa. É uma igreja de arrependimento. E o Senhor quer que você hoje se arrependa, independente da religião que você tem. Hoje, nós tivemos uma experiência, nós fomos resolver algo lá no Poupa Tempo, que acabamos não resolvendo, que foi gasto a tempo. Enfim, fomos, perca tempo, né? Nós fomos até lá, e no retorno nós estávamos no Uber, e falamos com uma moça, uma mulher, tem 2 filhos, casou, separou, e ela deu um exemplo de família, de estrutura familiar, por mais que ela esteja separada, deu um exemplo de mãe que ela é. E em momentos difíceis que ela passou, ela contou para nós. E ela não é evangélica. Enquanto tem muitas pessoas que são evangélicos que fariam completamente diferente do que essa moça fez. Que eu não venho ao caso de falar. Mas eu quero dizer, referência familiar. É o que nós precisamos ter nesses últimos tempos. Referência de obediência à autoridade espiritual. Ah, meu Deus, como essa parte tem sido difícil. As pessoas não entendem o que é a autoridade espiritual. Acha que pode fazer o que quer. Acha que pode desrespeitar uma liderança, não falo nem de igreja, acho que pode desrespeitar um chefe. A autoridade, acho que por conta de um jogo do Brasil, pode faltar metade da empresa e deixar o chefe na mão. É o que aconteceu na empresa que o meu esposo trabalha no aeroporto, no horário do jogo. Um monte de gente faltou. Quantos faltaram? Mais de 20. Mais de 20 pessoas. E o jogo foi uma porcaria. E o jogo foi uma porcaria. É importante falar essas coisas. Para vocês verem o que é, o que era certo. Eram essas pessoas irem para o trabalho. Paciência, o jogo é hoje. Paciência, vou ter que trabalhar. Quando eu trabalhava no aeroporto, eu lembro uma Copa do Mundo que eu estava em plena Praça da República indo buscar uma mala, uma bolsinha cheia de tinha passaporte, mas tinha passagens aéreas. Porque eu era supervisora numa companhia aérea. E tinha uns passaportes que haviam conseguido liberar o visto da agência de turismo, e eu havia ido buscar. E o voo era aquela noite. Meu Jesus, eu tive que parar em plena Praça da República, com tudo aquilo dentro da malinha, e assistir o jogo do Brasil. E orar, e pedir ao Senhor que ninguém me roubasse. Pensa no sufoco que eu fiquei. Porque eu tinha que atravessar a Praça da República para pegar o ônibus especial, o ônibus expresso que tinha lá na República. Acho que tem ainda. Na República que vai direto para o aeroporto. Eu não ia pegar metrô. Graças a Deus que a empresa nisso tinha bom senso, né? Que era um ônibus executivo. Mas, queridos, eu estava trabalhando. Quantos réveillões,
que eu estava no aeroporto trabalhando. Quantos natais eu estava no aeroporto trabalhando? Virada de ano. Falei, Réveillon, virada de ano. Na época, eu curti um carnaval, que eu não era evangélica. Carnaval, no aeroporto trabalhando. O povo lá todo sambando e eu lá. Nossa, carnaval, né? Eu poderia estar lá. Mas mal eu sabia que era livramento que o Senhor já estava me dando. Então, o que eu quero dizer para vocês. Depois, passou um tempo, eu comecei a dar aula e, graças a Deus, saí do aeroporto. Aí meu emprego é um pouco mais tranquilo. Pouco mais tranquilo. Só que não. As pessoas pensam que porque nós trabalhamos de segunda a sexta, meio período, é tudo de bom. Não é bem assim, não. É uma profissão, atualmente, a profissão perigo. Foi a profissão que eu escolhi? Foi. Mas, infelizmente, a profissão perigo. Perigo porque você pode passar mal na sala de aula de tanto nervoso com coisas que o governo faz, com tanta pressão que você sofre. Mas isso é um tempo, uma estação atemporal que nós professores estamos passando. É o inverno que os professores estão passando. O inverno que não está acabando nunca. Vamos ver se acaba na próxima eleição. Acho difícil, mas não vou falar de política aqui, né? Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui na Missão Apostólica Church, pronto para te ensinar a acalmar todas essas estações que você tem tentado. Tá bom? Para te ajudar, te ensinar. É muito extenso esse estudo. Não dá para falar em 40 minutos, 1 hora. Mas nós podemos fazer estudos sobre isso. E te ensinar a vencer cada etapa da sua vida. Cada estação da sua vida. Como eu disse, a vida é um ciclo. E não deixe chegar na fase do final para você viver, né? Porque, claro, você não vai viver se você morrer, você vai morrer, né? Óbvio. Mas, assim, não espere chegar no final da sua vida, eu digo, né? Para você viver coisas boas. Viva coisas boas hoje. Viva estações boas hoje. E o Senhor te faz uma pessoa vitoriosa. Feche os teus olhos. E se você não entregou a sua vida para Jesus, aproveita agora e entrega a sua vida para Jesus. Se você necessita fazer uma oração que quer voltar para o Senhor, volte. Pega também o seu copo com água, nós vamos fazer uma oração da fé. Essa oração é poderosa, tá bom? Então vamos lá. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração e repita assim comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, para que o Senhor conduza, transforme, restaure. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te peço perdão por todas as minhas falhas. Eu sei que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Pai, se eu estou afastado de Ti, eu quero voltar para a Sua presença. Me ajuda a congregar novamente. Me dá uma direção de onde eu devo ir. Porque eu sei que o Senhor tem um plano perfeito para a minha vida. Tem uma estação perfeita para a minha vida. Eu te agradeço. Amém. Agora, continue fechando os teus olhos. Pega seu copinho com água aí, queridos. Se você fez essa oração pela primeira vez ou está retornando, deixe seu nome aí nos comentários ou então no meu privado, para que eu possa te orientar, te orar por você e te abençoar, tá bom? Copo com água para a oração da fé. Pai, eu apresento diante de Ti esse copo com água. Ele não é nada. Ele é apenas o ponto de contato da nossa fé contigo. Sem isso, ele não é nada nesse momento. Mas eu creio, Pai, que ao beber dessa água, teu filho, tua filha que está assistindo, o enfermo será curado, aquele que está preso e cativo a demônios, pensamentos malignos, vai ser liberto, aquele que está em depressão vai conseguir vencer as suas guerras, aquele que está passando por ansiedade também vai vencer.
Aquela pessoa que está passando pela solidão vai encontrar o caminho da família, o caminho da felicidade, da união, de viver entre irmãos. Meu Deus, abençoa esse copo com água. E os teus filhos vão viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Podem beber. Bom, glória a Deus por essa live, mas eu preciso dar alguns avisos, né, para vocês. Amanhã nós teremos nosso culto aqui, que é a nossa campanha de resposta pelo fogo. Não reparem, mas a apóstola está devagarzinho aqui, mas tudo bem, paz. Resposta pelo fogo. É uma campanha abençoada que nós estamos fazendo. Você vem, participa, coloca o seu pedido de oração no potinho de azeite e nós vamos levar para o monte quando terminar a campanha. E vai ser bênção na sua vida. Nós estamos orando constantemente por esses pedidos. E eu tenho certeza que Deus vai responder a sua oração. Tá bom? E na sexta-feira, nós estaremos na Rádio Fé FM 87.5, junto lá com o Bispo Maico Moura. Vai ser uma bênção, nosso programa Viração do Dia. É um programa abençoado, irmãos. Cada sexta nós levamos um tema diferente. É uma bênção. Então, participe. Ou baixe o aplicativo, ou entre pelo Instagram, pelo Facebook. Nós transmitimos de lá, tá bom? E eu quero fazer um convite também para você. Domingo agora, nós teremos nosso culto do amigo. Venha e traga um amigo com você. E você que é meu amigo, que recebeu minha ligação hoje, porque eu já liguei para o povo, hoje eu mandei mensagem lá para o povo. Quem está aí no meu Face sabe que eu liguei muito. Você recebeu minha ligação, você é meu amigo, você está sem congregar, porque de repente você saiu do ministério que você estava, ou você não congrega em lugar nenhum, venha congregar conosco. Pelo menos um domingo, venha conhecer a Missão Apostólica Church. Venha tomar um chazinho abençoado nesse frio. Tá bom? E no dia 27, na próxima semana, nós teremos o nosso culto mensal de mulheres guerreiras. Nós teremos mulheres abençoadas aqui e vamos trazer uma palavra poderosa para a tua vida. Eu acredito que eu mesmo irei ministrar, mas talvez eu chame alguém. Vamos ver. Na hora eu vou decidir. E você vai participar de um sorteio. Nós vamos sortear uma Bíblia apostólica, não. Uma Bíblia de estudos para quem estiver aqui. Bíblia com harpa cristã. É uma Bíblia com harpa cristã. Você que gosta dos hinos da harpa, a Bíblia já tem harpa. E é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia boa. E, que o apóstolo Douglas gosta de comprar Bíblia boa. E também um mimo. Vai ter um mimo aí, né? Também, além da Bíblia. E um chazinho. Não vou falar para você fazer um monte de comes, que eu não sei o que vai acontecer. Mas um chazinho eu garanto. Um chazinho com bolacha você vai ter. Nesse friozinho abençoado, tá bom? Tenham todos uma excelente noite. E vivam na graça, na paz, no amor de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Shalom, shalom. Compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas. Deus abençoe, tá bom? Paz.